Olá pessoal, dono de autopeças, mais um dia aqui no Importando Autopeças, conteúdo de alto valor para o nosso setor. Hoje nós estamos recebendo aqui duas visitas ilustres, que são donos de trade, para a gente falar um pouco para vocês quais são as vantagens da trade, o que melhorou na minha vida e no meu negócio depois que a gente recebeu a Globo Trade nas nossas operações. Está aqui um dos proprietários, o Ilan. Obrigado, Ilan, por toda essa gentileza. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estar aqui conosco. Está aqui nosso amigo Luiz, outro sócio, dono da Globo Trade. Satisfação. E como eu sempre toco para vocês em alguns vídeos que a gente está falando no Importando Autopeças, a vantagem de ter uma trade na sua operação. E eu estou com nada mais menos do que os donos da Globo aqui para falar um pouco para vocês e vou perguntar as vantagens, o que é que vocês veem de vantagem para quem não está nos assistindo, são donos de autopeça. Legal. Não começaram a importar ainda, Ilan. Ou às vezes por medo, ou pelo time de cada empresário. E a gente vê de que quem está nesse jogo hoje grande é importador. Se você compra de um distribuidor, ele é um importador e ele está ali vendendo. E ao mesmo tempo ele está no varejo também, está no marketplace. E se você não começar a importar, você vai estar fadado ao fracasso em pouco tempo. Então, pessoal, a gente tem hoje essa amizade, essa intimidade com os grandes que está hoje no setor de importação, inclusive está dois aqui, grandes parceiros e amigos, que é para exatamente passar informação mais técnica para vocês terem esse entendimento do que, por que usar uma trade? Por que usar uma trade, lá? Você pode usar uma trade por questões de serviço, por questões de custo fixo, planejamento fiscal, planejamento tributário, planejamento aduaneiro, planejamento logístico. E às vezes você tem empresas localizadas em certos pontos do Brasil onde o logístico pega mais. Sim. Outras que estão mal assessoradas e precisam de um planejamento aduaneiro melhor. Outras que, como você bem mencionou, para ter competitividade, não tem como escapar da China, da importação. E aí entra de volta tudo isso que eu falei, planejamento isso. Então tem N razões pelas quais uma empresa poderia procurar uma trading. Você importar no Brasil é muito complexo. Você tem várias vertentes, que o Ilan falou. Você tem a vertente aduaneira, que é muito complicada, a parte de alfândegas. Você faz um erro, pode dar uma dor de cabeça enorme. Um canal vermelho. E é o calcanhar de Aquiles da operação. Você tem a parte logística, que tem custos agregados, e principalmente a parte tributária. Nós estamos no emaranhado tributário aqui no Brasil, e aí onde mora o teu diferencial. Porque se você não faz um bom planejamento para a sua importação, o teu concorrente vai estar mais caro que você. Sim. E normalmente a trading, ela possui benefícios e vantagens que você pode estar agregando para a operação, de modo que o teu produto chegue mais barato em você do que você importando sozinho. A gente até brinca, né? Porque como é que um cara importando direto é mais caro que um importando e revendendo para o outro? Tem quem defenda importação por conta própria. Eu já fiz isso demais no meu começo. Às vezes o cara tá pequeno, Luiz. Quer fazer tudo só, ele mesmo negocia e tal. Você chega a um ponto, um patamar, você tem que ter uma pessoa só para cuidar disso. E você vai crescer seu negócio, que importação, você cresce 2 vezes a cada ano, porque ela lhe proporciona lucro, que a gente só cresce se ganhar dinheiro. Quem tem lucro ganha muito mais, proporciona aumento do seu estoque, aumento da sua estrutura física. Tudo isso a importação proporciona. Eu não estaria aqui se eu não fosse importador. Desde o primeiro dia, Ilan. Perfeito. Eu sou importador, nunca comprei produto nacional. Por isso que a gente conseguiu crescer. Mas eu teimava de importar por conta própria. E tem quem defenda dizendo assim, tire seus intermediários. Eu comprei essa ideia que vocês compram aí de um pessoal que fica falando intermediário, atravessadores. Pessoal, já disse para vocês, tem intermediário que vai levantar teu negócio, como tem uns que podem derrubar. Então, uma trade é um parceiro, ele não é um inimigo, ele não é um atravessador, como o pessoal fica falando, porque minhas operações são feitas pela Globo e eu sou muito satisfeito e feliz. É uma equipe fantástica, vocês precisam conhecer, fica na Faria Lima,
é uma estrutura com vários contadores internacionais, a parte de contabilidade especializada, advogados aduaneiros, advogados tributários, você teria essa condição de ter isso aí na sua empresa? O gancho que eu sempre falo assim, vamos supor que o cara é empresário que importa autopeças e ele é formado em contabilidade. Pô, não é porque você é formado em contabilidade que você vai fazer a sua própria contabilidade. Você tem que estar focado no teu negócio, que é comprar bem e vender bem. Eu deixo claro, Luiz, isso para os seguidores que são donos. É a mesma coisa. Você pode importar sozinho? Pode, mas você nunca vai ter uma eficiência que a trade tem devido à complexidade que é esse universo. Né? É o que o Luiz está dizendo, pessoal. Em vez de você estar perdendo tempo falando com despachante, falando com agente de carga, perguntando quanto é o frete rodoviário, ou não sei, né? Eles têm toda uma equipe preparada. Primeiro, por eles terem tradings e fazer um volume muito grande, está falando de 1,8 bilhão em 2024. Não é brincadeira. Então, são profissionais, são grandes hoje, são um dos maiores hoje do Brasil. Em segundo lugar, ele tem acordos com armazenagem que você, que é mediano, pequeno, que vende só 1 milhão, 2 milhões, não vai conseguir ter esse acordo no armazém. Eles têm um tamanho que tem acordo com os armadores, com os donos dos armazéns, com as comissárias, que você que é pequeno não tem. Redução de custo fixo. Claro. Redução de custo fixo. Aí você diz assim, mas tem a comissão da trade. Sim, porque ninguém vai trabalhar de graça. É justo, a equipe é muito cara. O que eu pago hoje, exemplo, 5% de taxa de administração, mas ele me desonera de muitos tributos, inclusive através de Alagoas ou de Rondônia. Hoje vocês têm Rondônia, Alagoas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Espírito Santo já tivemos, não teve uma. Hoje não está tão interessante. Mas a gente opera no Espírito Santo através de Alagoas ou Rondônia. Pronto. Então, eles têm hoje os 4 principais benefícios fiscais. Por exemplo, a questão do IPI. Então, você pensa que está gastando aquele valor, mas aquele valor é no custo da mercadoria quando entra, pessoal. E quando você vende esse produto, que você comprou por 100 e vai vender por 1.000, você está desonerado e desobrigado de um IPI. E do PIS/COFINS. E do PIS/COFINS. Que é monofásico. Você consegue fazer isso por conta própria? Não. Não consegue. Então, seu custo por conta própria é maior. Então, tem muito besta aí na internet falando essas bobagens de intermediário. Compre direto da fonte, essas coisas, essas bobagens. É porque não tem os contatos, não tem a intimidade e parceria com os grandes da importação. É que, Diogo, esse pessoal que fica na internet, no Instagram, fazendo os vídeos fantásticos das feiras da China, eles conhecem de ir para a China, visitar a feira... Botar crachá no pescoço ali e soltarem. Mas não sabe fazer 5 minutos de um planejamento fiscal e tributário. Que é onde pega na importação. Que é o grande diferencial no Brasil. Você tem, por exemplo, lógico, você tem custos logísticos envolvidos, você falou de frete marítimo, né? A gente tem um volume, uma escala mensal que eu contrato frete, então o meu poder de negociação com o armador, com o agente de carga é muito maior do que eu. O cara que vai lá fazer um container. E isso é repassado na operação. Claro. Aí você fala... Então assim, pessoal, não é que ele comprou mais barato e ele passa mais caro, não. Tudo que eles podem diminuir de custo para o empresário, para a gente que é dono de autopeça, quem está falando aqui é um dono de autopeça, para você que é outro dono de autopeça, que usa o serviço. Minha vida, minha operação mudou com a Globo Trade. Tudo tem uma equipe para resolver tudo. Hoje eu só lido, sabe em quê? Viajar para a China e ir atrás de inovar meus produtos, fazer negócio e comprar mercadoria, que é a gente que é empresário tem que perder tempo com isso. A outra parte deixa com quem entende melhor do que a gente faz. É isso, o frete marítimo deles vai ser menor, porque o volume deles é gigante. O armazém deles vai ser, os acordos que eles têm, são quantos contêineres que eles desembaraçam por dia. Então, se você acha que eu, que sou dono da Racing German Parts, vai ter o mesmo preço do armazém ou dos 15 dias ali de armazém que eles vão ter? Claro que não, e eles vão repassar esse custo menor para você. Perfeito. E cobra um
pequeno percentual para fazer todo esse trabalho. Só pelo frete marítimo eu já me sinto satisfeito pelo armazém. E a equipe de contadores, e a equipe de analistas de importação. O principal, Diogo, é o seguinte, porque como a gente trabalha com importação, a gente tem muito benefício fiscal. Sim. Então, Sim. por exemplo, você importa autopeça, a gente analisa a tua operação, tua carga tributária, a tua logística. A gente faz um espelho de como dá para aprimorar e melhorar usando a trade, mostrando todas as vantagens de PIS/COFINS, de IPI, de ICMS, te dando um saving na operação na maioria das vezes. Quanto mais imposto e mais carga tributária, mais dá para otimizar. Então, normalmente, além de agregar esse serviço todo, quem está pagando a gente é o saving que eu estou te dando. Sim. Porque o nosso custo acaba se dissolvendo na vantagem que você vai ter no final da régua, lá quando passa fecha a conta. E eu tenho visto isso, tá, Luiz? Eu não estou aqui falando bem de vocês. Vocês me trouxeram benefício. Vocês botaram dinheiro no meu bolso, certo? Aqui não é porque é troca de elogios e porque tá, não. Aqui existe, além de uma amizade, existe uma parceria comercial. E jamais eu estaria aqui falando bem se eu tivesse sido prejudicado. Pelo contrário, minha operação melhorou, sobrou mais dinheiro para mim. A minha vida, dos meus funcionários, eu não ocupo com isso. Parei de dormir de madrugada e fica tudo por conta de uma equipe que é gigante. Gente, vocês não têm noção do tanto de profissional de alto nível que tem no escritório deles para resolver tudo para você. Vamos tratar de comprar e vender e deixar para quem entende de logística, desembaraço, tem experiência em pegar a tua carga lá na China e trazer aqui, entregar na tua porta, porque eles fazem door to door. Isso. Pega de porta, entrega na tua porta. Perfeito. Por uma coisa tão ínfima, porque só os benefícios que ele vai te dar de armazenagem, frete marítimo, benefício fiscal, a desoneração de um tributo como IPI, já pagou a tua conta e muito. Agora, na saída dessa nota, que você vai ter que emitir essa nota de venda, porque na entrada é pouquinho. Porque é só o custo da mercadoria, você está pagando por 100. Sobre o custo. E quando tu revender ela por 500, todas as alíquotas iniciais iriam sair do mesmo jeito para o valor de 500. E você não vai ter, porque a trading tem esse benefício Desonera. que desonera esse valor para você. No caso da autopeça, a maioria das vezes é monofásico o PIS/COFINS. Sim. Então, se você importa e vende direto, você vai pagar PIS/COFINS na tua venda. Sim. Com a trade importa, paga, vende, faz a encomenda por encomendante, pagando o PIS/COFINS sobre basicamente o valor de custo. E você, quando vender para o teu cliente, você vai vender sem PIS/COFINS. Está desonerado. Você fica desonerado. Morreu na etapa anterior. Porque, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, que às vezes é um pouco técnico. Para mim, que já estou há mais tempo, eu tenho, inclusive o Luiz é advogado. A gente que já está há mais tempo, já tem mais entendimento. Então, logicamente que eu não vou ter a mesma capacidade técnica deles, mas eu acabo resumindo de forma mais simples para vocês o seguinte: essas desonerações, isso na saída, isso é muito maior o ganho que você vai ter do que ter sobre o custo sobre na o entrada. custo da entrada. Sem dúvida. Exatamente. Sem Né? dúvida. Às vezes o pessoal foca no custo, preciso baixar meu custo. Fala, não, você tem que aumentar teu lucro. Exato. Mesmo que o custo seja maior. Exatamente. Porque às vezes um imposto que era crédito virou custo, teu custo ficou maior, mas você vai desonerar a saída, então vai te sobrar mais dinheiro. Sim. Essa é a conta. É porque o Brasil, a gente brinca, né? O Brasil é sui generis, quando você fala de aspecto tributário. Acho que é um dos únicos países do mundo onde, às vezes, aumentando o custo da entrada, você tem mais lucro na venda. Um lucro real, por exemplo, o regime tributário do lucro real daria isso. Por causa Quanto mais despesas, Exato. menos imposto você vai pagar. E no nosso caso, por causa da desoneração na saída. Aí você fala, mas às vezes trazer por Itajaí é mais caro a logística. Só que você tem um ganho tributário lá que te compensa isso. Apesar da gente poder usar benefício em Santos também com filiais de outros estados. Isso hoje já é pacificado. A gente desembaraça a mercadoria hoje em vários portos do Brasil. Região Norte, Nordeste, Brasil Vitória, todo. região Sul. Não, eu vejo o tamanho de vocês e os clientes sempre são muito satisfeitos. Eu mesmo tenho que... Eu estou extremamente satisfeito. Sempre falo ao pessoal de autopeça, os donos de autopeça que querem crescer, que não começaram a importar ainda, que é um erro. E é uma coisa que eu queria que vocês tocassem. Consegue prosseguir hoje, principalmente no marketplace, ele que vai querer marketplace, Mercado Livre e tal, sem ser importador, Luiz?
Consegue, desculpa. Se ele consegue competir. Hoje, o dono de uma autopeça, ele consegue continuar vendendo no varejo do Mercado Livre sem ser um importador? Olha, complicado, né? Porque hoje a maioria das autopeças são importadas e você importar direto, você vai ter o PIS/COFINS na tua venda, que a gente estava falando, né? Vai ter o ICMS, então se você não faz um bom planejamento, você está fora do mercado, você está fora do jogo. É o que acontece. Muitos clientes nossos que estão nos assistindo, Luiz, eles compram de distribuidores de São Paulo, o cara de Pernambuco, do Nordeste, de qualquer outro estado, ele tem um ST para pagar. Claro. Esse distribuidor que está em São Paulo, ele é desonerado aqui em São Paulo, gente, para pessoa física, para pessoa jurídica. Ele já pagou a pauta do estado de São Paulo. Perfeito. Mas vocês que estão fora de São Paulo, vocês vão ter que pagar esse ST para o estado de vocês. Já é custo. Mais o frete, mais a comissão do Mercado Livre, 17%. Sim. Dessa mercadoria. Sim. E mais o lucro que você tem que ter. Aonde é que você vai competir se você não for um importador? Porque depois que você importa, pessoal, tudo isso faz parte do negócio, você não sente, porque seu lucro é muito grande. A questão do intermediário que você falou, a trade, ela não é um intermediário, ela ajuda, é um agente facilitador de importação e melhoria. É isso. Se você compra no mercado interno, aí sim você está comprando do intermediário. Isso. O que pesa é o lucro desse intermediário. Tá, em vez de ir para o teu bolso, tá muito bem no distribuidor. Mas para muita gente, Luiz, que não entende, porque tem muito dono de autopeça, que ainda nunca começou a importar, é leigo no assunto. Às vezes está rolando as telas ali do Instagram, vendo um monte de gente falando babaquice ali, sai da travessa, compre direto da fonte, compre você mesmo, sem atravessadores. E eles colocam as tradings ou lá na Ásia, ou as tradings aqui no Brasil, como um concorrente, como um custo adicional. Vocês estão muito enganados. Eu vivo o trading, minhas operações é por trading, compro direto de algumas fábricas na China, porque eu já compro um maior volume. Mas eu prefiro o atendimento da trading de autopeça do que o próprio fabricante. Porque você pensa, a trade na China, uma trading que não é fabricante, ele tem os melhores fabricantes na mão dele. Gente, eles compram 50 mil trocadores de calor para quando tem uma linha de produção. E aí você vai você lá, eu quero comprar 200, a fábrica nem olha na sua cara. E nem vai perder o tempo para querer embalar com a sua marca, com o seu produto, porque você compra pouco. Mas a trading ainda consegue comprar, como ela compra num volume muito grande, ela consegue te repassar mais barato ainda do que a fábrica, porque ela comprou um volume muito alto. Ela se enquadra no MOQ. MOQ. Um pedido mínimo ali. E mesmo assim, o meu pedido mínimo, vamos dizer que fosse 500. Não é interessante. Será que ele vai dar atenção para mim, como vai dar para trading que faz todo o trabalho de exportação, que compra 50 mil unidades? Claro que não. O cara consegue me vendendo a trading, comprando dele, consegue me vender mais barato que a própria fabricante. Mas é a mesma lógica na China que você está falando da nossa relação aqui no Brasil de C3. É exatamente isso. É um facilitador, prestador de serviço. Você vai conseguir o benefício fiscal que eles têm em 5 estados? Você vai ter a mesma quantidade de frete, de armazenagem lá. O armador olha para eles, faz um preço. E eles repassam esse preço que eles conseguem através deles para mim. Então aquela comissão, aquela taxa administrativa que você paga para uma trade, só na armazenagem no frete marítimo já está paga. E o resto, toda a trabalheira é deles, com uma equipe extremamente competente para você não ter dor de cabeça de ficar ligando para um, para outro, para despachante aduaneiro, para isso, para aquilo. Gente, eu estou falando o que eu vivo. E eu quero que vocês siga o que realmente eu estou falando para vocês, do que eu vivo. Aqui não tem empreendedor de palco falando bobagem na internet. É um dono de autopeça falando com o outro, que tem relacionamento com pessoas, com empresas sérias e importantes hoje no Brasil. Uma coisa que é interessante também, Diogo, é o seguinte, além de toda a parte regulatória que você tem que estar ligado nos produtos, tem produtos que têm exigência do INMET, Visa, de órgãos anuentes ali. Depende do tipo de produto, cada um tem uma exigência. Sim. Mas a gente, além de fazer a arquitetura prévia, né, do melhor desenho da operação, que você tem muito saving nisso,
Quando a trade entra em campo para executar o serviço que ela presta, que depois entra na operação, né? Ela vira... a gente, por exemplo, a carga está pronta na China, a gente entra em campo nesse momento e cuida de todo o processo, de toda a operação, desembaraço na alfândega até entregar na sua porta. Ou seja, todo o trâmite, desde o fornecedor até o teu estoque, a gente está monitorando e cuidando de tudo, que é o tal do 4PL, né? E aí a gente tem sistema, a pessoa, para não ficar ligando, ela vai entrar lá na internet, vai ver onde é que está o... Vocês têm um acesso a uma tela que ele disponibiliza para o cliente. No meu caso não sou eu, é Guilherme, que é meu financeiro, é quem fica lá, que entra, porque eu, como dono de autopeça como você, não tenho tempo para ficar olhando o e-mail, essas coisas, tá, pessoal? Então eu deixo isso para eles, essa trabalheira. E Guilherme, que é meu financeiro, é que olha quando é necessário, porque o Matheus, os meninos me ligam aqui no... Tem um grupo nosso aqui do WhatsApp, é mais prático do mundo. Eu passo um áudio, Matheus, pode ser, pode mandar coletar lá, acabou. O resto, eu só sei quando a mercadoria já foi desembaraçada, deu o canal verde aqui e chegou aqui na minha porta. Então não tem coisa melhor do que essa paz, pessoal. Usem trading sem medo, porque vocês vão fugir. Eu já fui importador por 3 anos por conta própria. No começo foi até mais ou menos porque eu tinha uma equipe pequena, dava para eu ter tempo de fazer as coisas. Quando você cresce, vai crescer com a importação exponencialmente. Vocês vão sentir isso quando vocês começarem a importar. Vocês não vão ter saco de mexer com isso. Então deixe isso para quem sabe fazer bem. Hoje eu coloquei mais dinheiro no meu bolso importando com vocês do que eu importando por conta própria. Que é a desoneração tributária da tua venda, sem dúvida, sem dúvida. E tudo que vocês proporcionam de... Vocês já imaginaram ficar perguntando para um agente de carga que faz uma viagem ou outra, quanto é que tu faz o frete aqui para Paraíba, para Brasília, o cara ficar naquela mastigação? Eles não, eles têm toda uma estrutura de frota. De price. Eu fiz o teste. Tanto que uma antiga agente de carga minha me cobrou 5 mil. O mesmo frete, 3.800 por eles. E aí, pessoal? Está se falando em R$1.200 de diferença numa única coisa. E olha que engraçado, esses 1.200 entram na base de cálculo do CIF. Sim. Aí entre I e IPI, aí cascata. Porque esses 1.200... frete mais mercadoria, base de cálculo. Vocês têm que pensar o seguinte: quanto é que foi seu frete? A sua mercadoria, $100 mil, exemplo. Seu frete foi $10 mil, a base de cálculo é $110 mil, gente. Aí começa a brincadeira. E no seu frete rodoviário também teria ICMS. Quanto mais barato, menos a gente paga. Porque eles têm todo o acordo para isso. É isso que eu quero levar para vocês. Facilitar a vida. Eu peço isso. Quero trazer pessoas selecionadas. Eu vou fazer uma mentoria. E essas pessoas que vão ser mentoradas nós, eu quero que vocês atendam com o mesmo carinho que me atende. Porque assim, pessoal, vou deixar bem claro, não é porque eles estão aqui comigo, mas isso já foi conversado há muito tempo. A Globo não atende empresas pequenas. Eles não atendem. Eu fui atendido por eles por uma indicação. E graças a Deus a gente se deu muito bem, hoje eu estou muito satisfeito. Mas ele atende empresas grandes. Mas antes de trazer, eu falando da minha mentoria, eles abriram essa oportunidade para mim, dizer assim: Diogo, para os mentorados que você vai pegar, que você vai ensinar, que você vai lá para a China, que vão fazer essa mentoria com você, a gente vai atender ele desde o começo. Então, não é todo mundo que dá essa oportunidade. Então, logicamente, vão ser turmas de 10 alunos que eu vou poder mentorar, mas eu vou dar toda a estrutura que a minha empresa tem hoje e vão ser atendidos por eles aqui, ó, que só fazem empresas gigantes. Você vai ter o frete mais barato, você vai ter a armazenagem mais barata, vai ter uma equipe preparada, vai ter uma estrutura toda de alto nível, com um custo muito mais reduzido, e sem contar os benefícios fiscais de cada estado, que ele vai ver tua operação e vai dizer: tu está em Alagoas, beleza, eu já sei aqui qual é o... Customizado, né? Vai ser customizado. Você está onde? Você está na Bahia, você está em Brasília, vamos tirar por Rondônia, vamos tirar por tal... Eles têm 5 benefícios fiscais grandes e fazem operações já de bilhões. Então é isso que eu quero trazer para você que é dono de autopeça, que nos acompanha aqui, essa minha estrutura
eu vou levar para você não ter essa trabalheira, nem cair na mão de um despachante ruim, nem de uma trade ruim, ou querer se encorajar para fazer importação por conta própria, que você vai tomar seu tempo. Ainda você não é experiente com importação, você principalmente que está começando, você não tem essa experiência. Vai ficar o despachante te ligando, perguntando no NCM, vai ficar o agente de carga, vai ficar o fornecedor, sua vida vai virar um inferno. Pior é que vai. Sua vida vai virar um inferno. Então, eu quero trazer solução para o meu setor, para o meu segmento de autopeça, e agradeço demais essa oportunidade que vocês abrem Sempre um para prazer, mim. A gente agradece a oportunidade. Fantástico, fantástico, Diogo. E ficamos à disposição para ajudar. E tem mais algo que vocês queiram também salientar na questão de algum benefício, das vantagens da trade, de algo assim? Não, eu gostaria de dizer o seguinte, nós importamos mercadorias de N setores. Autopeça, motopeça, pneu, químico, vestuário, até a aeronave a gente importa. Inclusive a aeronave. Carros também, para quem quer trazer carros de luxo, a Globo tem toda a estrutura para trazer para vocês. E aí... Brinca que é de alfinete a foguete. Importamos de tudo. A gente só não traz que dá dinheiro mesmo, que é droga e arma. Isso a gente não traz. Mas o que eu gostaria de salientar, como a gente importa mercadorias de diversos nichos e segmentos, a gente se habituou nesses últimos 23 anos a customizar a solução. Na Globo não tem uma solução, um serviço ou um trabalho fiscal e tributário pronto, que está na prateleira. A gente entende a operação do cliente, as dores do cliente, o produto dele, a posição dele no Brasil por conta de desenho fiscal, ST, substância tributária. A localização geográfica dele. A logística, onde que eu vou desembaraçar a mercadoria. A gente pensa em todos esses aspectos para customizar, fazer o famoso tailor-made, uma solução para ele. Então não é, estou com um produto pronto na prateleira para você, não. A gente vai entender, ainda que sejam importadores de autopeças todos eles, às vezes um está numa posição aqui no Brasil, às vezes um cara só vende para consumidor final, ou outro vai vender só para revenda. Sim. Isso muda também o aspecto do planejamento tributário. Então, a gente tem formas de atender cada um deles individualmente e de forma customizada. E um outro detalhe também, só para finalizar, é o seguinte, a gente vive e respira isso o dia todo. Sim. Então, a importação, o processo é a nossa atividade fim. Vocês que importam a autopeça, a atividade fim de você é comprar e vender autopeça. É isso aí. A importação é uma atividade meio. Sim. Então, por isso não, é mais... Não é papel meu. Exato. Eu posso ser entendido, não é papel meu ficar me adentrando muito nessa área porque eu deixo de ser bom empresário. Exatamente. Aí eu paro de ser empresário para ser bom na importação que eu não sou. A gente vive disso, a gente respira isso, a gente ganha com isso. É isso aí. E a gente tem que fazer o nosso melhor. Esse é o nosso propósito. Assim como você vender suas peças da melhor maneira, de melhor qualidade. Então ele só vem agregar no processo. É isso aí. Eu tenho essa missão de ajudar o setor de autopeça, os donos de autopeça como eu, não terem os tropeços que eu tive no meu começo e trazer para esse segmento um segmento forte, muita gente séria no setor automotivo. Eu conheço, tenho muitos colegas donos de autopeça. É um povo sério, um povo honrado, um povo... Um setor forte, né? Um setor grande, crescendo. E precisa crescer mais, precisa ser mais instruído, parar de verem baboseira aí na internet. Tem gente que fala em autopeça que nunca teve autopeça. Tem gente que fala em importação, nunca fez uma carga, como chega container fechado pra gente aqui. Então, e eu comecei no aéreo, com a UPS, com uma caixa. Não é porque você é obrigado a começar grande, não, tá, gente? Porque eu comecei com uma caixa no aéreo. Depois foram duas. Mesmo no aéreo, porque como só eu estava trazendo aquela mercadoria para importado e não tinha concorrente, eu nadei de braçada. Eu pagava um frete aéreo, ainda ganhava dinheiro. E ainda assim dava margem. Sempre... aí foi 2, 4 caixas. No ano, eu paguei R$220 mil em frete aéreo para a UPS. Meu Deus. Aí você vê, mesmo assim ainda deu. Mas por quê? Foi meu momento de teste. Foi necessário, mas eu não perdi dinheiro. Eu ganhei ainda pagando um frete aéreo caro. Chegava rápido, eu já vendia, comprava novamente e assim foi indo. Mas chegou um momento que eu digo assim, agora tem que ser marítimo. Não dá. Agora tem que estruturar. Então você pode começar, mas meu produto
Para aéreo, pessoal, tem que ter um valor agregado alto. Claro. Era pistões, Claro. que era de 7 mil, 8 mil reais, que é uma caixinha desse Baixo tamanho. volume e valor agregado alto. Não adianta você trazer um radiador no aéreo, não, porque aí você quebra na emenda que você mais nunca vira. Traga coisa de valor. Porque o frete aéreo entra na base dos impostos. Sim. Então, às vezes, você paga $1.000 numa peça e $1.500 no No frete. frete. Você paga imposto sobre 2.500. Exatamente. Então não pode. Você tem que ter o quê? Uma coisa é você, logicamente você não pode importar celular Apple, porque você não tem autorização para importar. Mas vamos dizer que eu trouxesse uma caixa com 50... Vamos ser melhor? Vamos trazer uma caixa desse chip de memória para computador. É uma coisa. E eu trazer uma caixa de jogo de junta de cabeçote, gente... vai diluir um produto eletrônico caro, vai ser ínfimo o valor do frete aéreo. Então, nem sempre o marítimo é o melhor caminho, dependendo da sua pressa e dependendo do tamanho ou do tipo de item que você traz. Claro. Às vezes o aéreo é muito melhor, até o desembaraço já está lá. Você faz até no courier, paga lá os 60%, ainda mesmo assim você ainda ganha dinheiro, não precisa nem fazer um formal no aéreo. Agora, se trouxer produto vagabundo, capinha de celular, não sei o que, tá no aéreo, você não aguenta, meu amigo. Porque... Não, vai perder dinheiro. Agora, eu não ligo o seguinte, quer trazer uma amostra? Não, Diego, eu preciso trazer uma capinha, porque eu quero fazer o desenho técnico que eu estou desenvolvendo, eu preciso trazer a amostra no aéreo. Tem que trazer, porque você tem que saber se a peça presta, gente. Claro. Aí eu quero trazer um comando de válvula, você vai esperar 60 dias para ver se ela presta, traz no aéreo. Vê, mede aqui na tua retífica, faz as medições e a metrologia, vê se está tudo certo, bota um durômetro, vê se está tudo certo. Beleza, gostou? Traz no marítimo. Aí a não ser que seja... Às vezes precisa cobrir uma ruptura que faltou do produto para entregar. Já aconteceu isso comigo. Sim. Em pistão já aconteceu. Eu tive que cobrir ruptura. Faltou gente no estoque. Eu sei que só vai chegar depois de 45 dias. Eu tive que embarcar no aéreo. Chegou aqui com 10 dias e tudo certo, porque o produto tem um valor agregado alto. Não, Então, o aéreo é uma eventualidade, não é a regra. Exatamente. Não é a regra. Então, por exemplo, você traz lá uma caixa de processador de computador, de laptop, que quer que seja, às vezes numa caixinha daquela tem mais de 1 milhão. Verdade. Sendo que o frete aéreo não é nada para isso. Mas se eu trouxer camiseta, aí vai sair muito caro. Tá no sal. Tá no sal. Então tem isso. Traga produtos. No aéreo não é ruim. Traga valor agregado que realmente pague o frete. Compense. E a somatória do frete e da mercadoria compensa para você. Ou seja, uma amostra que você precisa de qualquer jeito ter esse custo. Pegando o gancho no que você falou agora há pouco, que no teu começo você cometeu alguns erros. Sim. Naturais de quem está começando, né? O meu avô dizia que no mundo dos negócios tem 3 tipos de pessoas. Você tem o burro, o inteligente e o sábio. O burro é aquele que comete os erros, não aprende e erra de novo. A mesma coisa. O inteligente comete o erro, errar é humano, mas ele aprende. Isso. O sábio nem comete os erros, que ele já aprendeu com os erros do burro e do inteligente. É isso aí. Então, é uma oportunidade, né, de novos sábios ingressarem e com boas começar certo. Não comece como eu comecei, tendo que aprender, porque eu não tinha, vamos dizer, um Diogo para me ensinar. Não existia isso no mercado. E eu vi isso como um nicho que faltava para o segmento da autopeça. Eu converso com vários e falar, Diogo, eu não tenho uma pessoa, eu não tenho isso. Eu escuto uma coisa, eu escuto outra, um diz isso, outro diz aquilo. Mas esses que dizem essas coisas não são dono de autopeça. Não vivencia autopeça. Faz cotação de autopeça, mas não conhece fabricante, não conhece fábrica, não conhece a China. Não adianta. Viajar para a China, gente, todo mundo viaja. Eu quero... Bora vivenciar, né, Ilan? Claro. Conhecer os donos das fábricas, conhecer fábricas certificadas e as pessoas corretas lá dentro, as fontes corretas, é totalmente diferente de pegar um voo e passar 4 dias numa feira com um crachá no pescoço, trocando o cartão. Gente, não confundam. Uma coisa é ter intimidade com grandes parceiros na China, vivenciar fábricas, comprar autopeça e ser dono de uma autopeça e ser importador. Outra coisa é você pegar uma dica com quem nunca teve uma autopeça e está falando de peça para você. Por isso que muitos já começam no fracasso. Devolução
de peça ruim, Qualidade ruim. qualidade ruim, garantia não vai ter, esse fabricante não quer mais nem saber dele, porque a relação comercial foi aquela coisa de qualquer jeito. Quem cotou essa peça para ele, lá, tá nem aí também. E também não entende de E autopeça. também não entende de autopeça. Não, e Então detalhe, tenham muito cuidado. Chinês não perde negócio. Sim. Então você tem uma peça lá de $500, você fica chorando, quero 300, ele vai te fazer 300. Você- Só que ele vai diminuir a qualidade da peça Para chegar nos Exatamente. 300. É o seu bolso que vai dizer a qualidade. Eu tenho um negócio comigo e eu sempre falo para meus parceiros. Eu não peço desconto aos meus fornecedores. Sabe por quê? Por isso que eu tenho hoje o respeito e o carinho de todos eles, de beber, de jantar, de fazer negócio. Sabe qual é a conta que eu faço, gente? Ele disse que um produto é $50 para mim, certo? Se ele ganha dinheiro comigo, ele sempre vai me tratar bem. Ele sempre vai fazer questão de fazer inspeção nos meus produtos. Vai escolher o que há de melhor para mim. Você e eu é que tem que fazer conta. Se eu comprar por 50, pagar os tributos no Brasil, sobrou quanto para mim? Sobrou 100%? É isso, não olhe o que o outro está ganhando. Parem de olhar o que o outro está ganhando. Ah, me deu um desconto disso. Não. Às vezes você perde um bom fabricante, uma boa trade, porque você tem a mania do brasileiro de façam menos, faça isso. Não, vamos fechar aqui. Eles não têm esse costume, gente. São outra cultura. Claro. E aí, se você não respeitar ele também, faça a sua conta. Se ele está vendendo ali por 50, agora pode baixar de preço. Comprando uma quantidade maior, ele fez, não, eu consigo lhe atender. Eu diminuo minha margem, mas eu também vou ganhar um volume maior. Acontece, mas se você compra pouco, veja qual é o preço e veja se compensa para você. Mas não fique matando um fornecedor seu, porque ou ele vai deixar de lhe atender, ou ele vai lhe atender com uma qualidade bem mais baixa. Exatamente. Porque você está forçando ele a fazer isso. Ele diminui a qualidade do produto, da matéria-prima. Para chegar no preço que você Chegar no quer. custo e o produto chega dissolvendo lá. Mas você vê, são muitas pegadinhas e você já conhece ela. É isso. Isso aí. Tá bom. Gente, muito obrigado. Mais uma vez. Prazer. Muito obrigado, Ilan. Satisfação Vocês enorme. estarem aqui. São sempre bem-vindos e as portas estão abertas para vocês aqui. Até porque tem que estar mesmo, gente, que a carga é eles que trazem para mim. E a recíproca- Se eu brigar com esse povo, ele chega na mercadoria. E a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Obrigado por nos receber. Obrigado. Prazer enorme. Abraço.